bom dia. Esse é o programa De Frente com o Brasil. O Brasil que ninguém quer ver, mas aqui a gente mostra pra você, galera. Intolerância é crime, mas qual crime é intolerância? Racismo é crime, mas qual crime é racismo? Homofobia é crime, mas qual crime é homofobia? Conceitos sabemos, temos demais, mas na prática não há. Colonizaram demais. Só é crime o ato que magoa o povo branco, o povo que coloniza sem dó e piedade. É isso aí, né? Hoje nós estamos aqui na companhia do artista rabequeiro, estilista, designer gráfico, editor, compositor, poeta, escritor, Fabrício Cardoso. Valeu! A apresentação aí não dispensa nada. Obrigado. É verdade, e é muito mais, viu, gente? Ele é muito mais do que eu posso dizer, porque quem melhor para falar de você do que você mesmo, né? É verdade, cada um tem suas percepções, né? Sobre verdade. mim. Então, a gente vai falar hoje de um tema bem legal. E aí, vou te deixar à vontade para falar. Você fala de você, se você quiser, né? E fala sobre o tema, né, que foi a sua pesquisa, né? Durante um tempo aí, você estava estudando, pesquisando e construindo esse novo pensamento que a TV Pindorama tem questão e prazer e honra e alegria de compartilhar. Obrigada aí por esse prestígio, né? Por esse Obrigado também compartilhamento. Obrigado também pela oportunidade, né, de fala. Eu sou Fabrício, tenho 26 anos, estou há 16 anos junto com a cultura popular tocando rabeca. Fiz parte da instituição, né, que me forjou assim, nesse processo de conhecer a minha identidade, né, quanto pessoa preta, quanto de periferia e pertencente a uma tradição que há muito não se ouvia, né? Eu toco ainda com o Boi de Reis, de Manuel Marinheiro, e é uma tradição que vem com as embarcações, vieram com povos que vieram para cá, né? Aí já entro no assunto que a gente pode fazer uma linha do tempo para dialogar sobre isso, a questão racial no Brasil, né? E toda a identidade do povo brasileiro que a gente não se conhece, né? Eu também fui uma criança que não conhecia a minha história, não conhecia nem o lugar o território onde eu estava vivendo. Achava que por passar na mídia a violência era só aquilo. E de repente eu descubro uma ancestralidade, né? Assim, então, veio com povos africanos, o instrumento que eu toco, a rabeca, passando para povos do Oriente Médio, e tudo isso comunga, né, se junta com a história que a gente tá tentando trazer aqui hoje, que é sobre a estrutura do racismo, a estrutura dessa estrutura racial que se fez. Se a gente parar para ter um símbolo assim para falar sobre isso, o mar que está presente na cultura do povo preto é o mesmo mar onde o dragão do mar, de lá de Fortaleza, era um jangadeiro, a história de um jangadeiro que lutou contra uns europeus que queriam levar o povo preto para um navio negreiro. E dali começou uma revolução que antecede a abolição da escravidão pelas mãos da princesa, né? Conta-se na história que foi ela, né? Mas que isso tudo foi criado, né, por uma versão branca, que é como finalmente a nossa história é contada. Muitos não conhecem a história do racismo. Ele não existiu dessa forma sempre. A palavra racismo, ela é parte de uma ideologia
ela constrói uma linha de pensamento, ela constrói o pensamento, é uma ideologia mesmo, que surgiu a partir desde do tempo que o Afonso V, um imperador, pediu autorização da igreja para caçar e escravizar todos os povos que não fossem da linhagem, né, branca do povo dele, né, daquele povo europeu. Então eles saíram pelas navegações e, independente se fosse rei, rainha, príncipes, qualquer caixa, eles poderiam ser caçados e aprisionados como escravos. Daí o povo preto, né, já entrou em um processo de sequestro, de escravização, que foi se montando a estrutura da face do que seria o racismo. Em um dado momento, já pegando um pouco mais à frente, o Charles Darwin, esse da pesquisa da questão genética, né, da evolução das espécies, ele fez uma pesquisa e colocou como parte a humanidade. Ele aplicou os estudos dele ao ser humano, dizendo que existiam genes que poderiam ser impedidos de se reproduzirem por meio da cruza, né? Como ele fazia com os animais, como fazia com plantas, insetos. Ele decidiu estudar isso no ser humano, mas ele foi muito criticado e não postou, não deixou no livro, né? E um primo dele, o Galton, Francis Galton, ele pegou esse estudo e deu continuidade, fundando uma ciência chamada eugenia. A eugenia significa o bem-nascido, seria a forma de tirar todos os genes impuros para uma crença deles, né, que poderiam ter um gene puro, onde seria superior de inteligência, e tudo isso ficou no imaginário social que foi destrinchado por eles pelo mundo. Então, onde eles chegaram, os europeus chegaram, eles levaram essa forma de pensamento. Existe um povo que pode ser escravo porque é inferior, e existe um povo que vai dominar porque é superior. E a estrutura racial, ela foi montada politicamente, além dessa questão filosófica, né, e científica, ela foi forjada politicamente, porque quando enfim conseguiram fazer a liberdade vingar, né, seja por meio das assinaturas ou por muita luta do povo preto, eles decidiram fazer uma reunião que se chamou Convenção Internacional das Raças, onde vários representantes no mundo foram dizer qual seria o futuro do povo preto. Por exemplo, o Brasil, que é mais preto, é o segundo país mais preto do mundo. Primeiro é a Nigéria, segundo o Brasil, e a gente não conhece a própria história, já imagina? E aí, eles fizeram essa reunião, os Estados Unidos decidiu dar um pedaço de terra e um burro, para eles não ficarem vagando. Você tem ideia? E aqui, o que foi que fizeram? Seguiram a linha de pensamento da eugenia, que seria: vamos embranquecer, vamos misturar o gene, e até o século XX garanto que não vai ter mais povo preto aqui, nem indígena, nessas terras. Só que deu totalmente errado. Estamos aí até hoje. Ainda bem. A resistência cultural, a resistência dos nossos genes. Nossa. Porque fomos as pessoas que conseguiram provar a farsa deles, né? Que seria essa questão da eugenia. Mas, com isso, eles foram fazendo politicamente, cada um a sua história. Lá nos Estados Unidos fizeram a 13ª emenda para encarcerar o povo preto. E aqui começaram a criar leis de incentivo a trazer brancos dos Estados Unidos e europeus para estuprarem, engravidarem e se tornar uma sociedade ou parda ou branca. Tem tempo ainda? Temos ainda aí, sim, uns 4 minutos, 5 minutos. Tá. Daí formou-se o Estado brasileiro em cima de um pensamento eugenista. Foi o primeiro país da América Latina, talvez o único, que teve uma sociedade organizada
uma associação mesmo organizada de teóricos e artistas, que inclusive o escritor que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, fazia parte dessa sociedade eugenista. Tem aí os estudos, os dados para comprovar. E outros livros que as pessoas não conhecem, como O Presidente Negro, por exemplo. É bem barra a história. Vocês ainda não li, mas vou ler isso aí. Procurem que também... Presidente Negro. Isso. E é tudo com fundamentos da eugenia. E aí, quando cria-se uma sociedade miscigenada, cria-se o mito da redenção, para as pessoas se purificarem, se limparem, higienizarem, deixarem de ser pretas. Michael Jackson, né? É um exemplo, né? Michael Jackson. Foi forçado até o ponto dele mesmo querer, né? Isso. Aí é mais cruel. E isso acontece na sociedade brasileira. O preto, ele não se reconhece e ele acredita no mito da redenção, que seria, quanto mais branco for os meus filhos, as minhas linhagens, mais empoderado, brancamente empoderados, e isso é muito presente. E assim, isso afeta também não só a sociedade, as famílias, a estrutura, o pensamento, mas na base ali, como eu comecei essa pesquisa como estudante de pedagogia, mas eu via dentro da escola as formas de opressão que existem, né? E fui estudar a estrutura do racismo e o impacto disso na educação. E ali foi onde eu vi, a partir de muitas vivências também, crianças sendo oprimidas, sem representatividade. Existe uma lei federal para que se fale sobre a história do povo indígena e o povo africano, e não é tratado dentro de MEC, dentro de qualquer instituição local que represente a educação, não é dada a devida atenção a esse tema. E eu senti a necessidade de me afroalfabetizar para poder afroalfabetizar a quem for possível, como educador, né, já entrando nessa realidade, para que as pessoas comecem a dialogar. Meu cabelo não é feio, minha pele não é feia, eu não sou inferior pela minha etnia. E tudo isso, a questão da representatividade, ela é negada, né? Se existe uma linha do tempo, tentam apagar o tempo todo com a borracha branca. E a gente, quanto resistência, quanto povo preto, tem que se afroalfabetizar mesmo, conhecer a sua própria história, os nossos próprios heróis, tanto indígenas quanto pretos, que um exemplo dele, né, que eu trouxe aqui, o Dragão do Mar. Sim. Que resistiu lá naquele período e conseguiu esse boom. Então, né, a gente precisa ir... É uma introdução só do tema, mas... Perfeito, gente. Eu fico realmente sem palavras, né, porque os neurônios não param com tanta informação. E é importante a gente reconhecer que essa história, né, que conta nas escolas, ela também não nos representa mais, né? Assim, mas não é que ela não nos represente para a gente ignorar. É porque a gente não vai ser escravo para sempre, né? Uma hora essa história vai ter que mudar. E a história afro-indígena tem que estar presente dentro da educação pública, dentro da educação privada, né, em todos os cantos, porque... Imagina se isso dá certo, hein? A gente não vai nem mais existir. Eu, Fabrício, zero na eugenia, né? Então, galera, racismo é crime, né? Mas qual crime que é racismo? Intolerância é crime, né, Fabrício? Mas qual crime que é a intolerância? Homofobia é crime, né? Mas qual crime que é a homofobia? Há conceitos, sabemos. Temos demais, mas na prática não há. Colonizaram demais. Valeu, galera. Esse é o programa De Frente com o Brasil. Eu sou Guirá Porangueté e esse é o Fabrício Cardoso, grande artista do Coco Catimbosado. E fique atento no nosso programa e curta nosso canal. Tchau! Já tchau, Fabrício.